Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês nesse domingo. Aproveitando que estamos juntos aqui, queria pedir aos irmãos que orassem a fim de que em algum momento, no momento certo, nós pudéssemos voltar a ter nossas reuniões presenciais. Por questões de lei, muito provavelmente o nosso espaço lá se torna e é bastante inadequado, apertado para um contingente pequeno, mesmo de 30 pessoas. Então, quem sabe tenhamos que alugar um espaço para nos reunir uma vez por mês, obedecendo às questões de segurança e também cumprindo o nosso papel de sacerdotes de Deus, oferecendo a Ele o culto que lhe é devido. Então, vai orando por isso, vá pedindo sabedoria e vamos conversando. Agora eu quero pedir ao irmão, ao amigo, à irmã que está aí, que pegue sua Bíblia e abra ela na carta que Paulo escreveu aos irmãos que estão aqui na cidade de Filipos, a carta aos Filipenses, para a leitura do capítulo 1, dos versos 1 até o verso 11. Se a Bíblia já estava aí perto de você, já abriu, já está em Filipenses, capítulo 1, verso de 1 a 11, nós podemos ler juntos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Algumas traduções trazem a expressão escravos. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. A carta aos Filipenses é uma carta muito terna. É uma carta também expressiva da gratidão de Paulo por uma ajuda financeira que ele recebeu desses irmãos. É uma carta muito afetuosa e profundamente pessoal. Ela é diferente, por exemplo, da carta de Romanos, da carta de Gálatas, da carta de Colossenses, que é cartas assim mais doutrinárias. Ela tem um caráter mais pessoal, mais intimista, muito parecido assim com quem recebe a carta de um amigo, de alguém querido. Ela é profundamente pessoal. Pessoal como
os relacionamentos da comunidade de discípulos, da Igreja de Cristo deve ser não o relacionamento de um indivíduo com uma instituição, com uma organização, mas o relacionamento de um indivíduo com outros indivíduos. Essa carta pretende, entre outras coisas, agradecer a ajuda que ele recebeu. É de bom tom quando nós somos ajudados por uma comunidade de alguma forma, que nós manifestemos a nossa gratidão. É de bom tom, isso é agradável a Deus, a gratidão. Muitas vezes nós ficamos pensando que Deus se agrada só de quando nós dizemos graças a Deus, quando nós agradecemos a Ele, mas Deus também se agrada quando nós agradecemos as pessoas que nos ajudaram. Então ele escreve essa carta com esse objetivo. Outro objetivo dessa carta é incentivar a unidade na igreja, o aperfeiçoamento dos relacionamentos em amor. E também Paulo está fazendo aqui algo bem óbvio, ele está dando notícias da situação dele. Porque quando as pessoas não sabem da situação que ele está passando, as pessoas podem ficar e ficam preocupadas quando as pessoas se importam umas com as outras. Num versículo lá na frente ele vai dizer assim: quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Então ele está dando notícia do estado dele, de como ele interpreta, de como ele vê as coisas. Os irmãos provavelmente estavam preocupados, obviamente, e ele então manda notícias. Ele, como eu disse no outro vídeo, ele está preso e ele está usando a tecnologia que ele tem, que é escrever uma carta. Então, o isolamento não precisa necessariamente ser um período da gente não ter notícias um dos outros, porque a tecnologia para a gente se comunicar, e a tecnologia hoje melhor do que a tecnologia que Paulo dispõe. Igreja, irmãos, não é o lugar onde nós nos reunimos, como os irmãos já sabem bem. Igreja é a comunidade. E pertencer a uma igreja, quando alguém se candidata por uma aceitação de outra igreja, por alguém que estava afastado e agora quer comungar com uma igreja, ou por alguém que venha participar da igreja através do batismo, participar formalmente de uma igreja implica em sujeição àquele grupo de irmãos. E porque a Bíblia diz que a gente deve se sujeitar uns aos outros. E não dá para fazer isso se você não estiver ligado formalmente a um grupo de irmãos, a uma igreja local, como por exemplo a Igreja Batista em Vila Nogueira. Você é sujeito. Isso significa dizer que você é subordinado. O pastor não manda nos irmãos. O pastor também está nessa dinâmica de sujeitação uns aos outros. Embora eu tenha uma autoridade espiritual, eu também sou sujeito aos meus irmãos, em humildade. E fazer parte de uma igreja implica em dar satisfação da nossa vida para as pessoas, sabia disso? Fazer parte de uma igreja significa buscar interesses. Você não está na igreja para buscar os seus interesses, você está na igreja para buscar os interesses das outras pessoas. É onde a gente começa a quebrar o nosso egoísmo, quebrar a nossa preocupação exclusivamente com a gente aprende a pensar no corpo. Você é membro, tem um corpo. E quem participa de uma igreja tem que buscar notícia das pessoas e também tem que dar notícia de si. Veja que mesmo o apóstolo Paulo, apesar do seu cargo, da sua autoridade, ele não está isento de ter que dar notícias de si. Por isso que ele escreve uma carta. Qual a diferença entre as pessoas que frequentavam uma praça e por causa do isolamento não podem mais frequentar aquela praça,
e os membros de uma igreja local que por causa do isolamento não podem se encontrar mais naquele templo. Bem, quando chegou o isolamento, o pessoal da praça não tinha um compromisso de amor com os outros frequentadores do local. Eles pararam de ir naquela praça e aí ninguém soube mais notícia. O camarada que caminhava não soube mais notícia do outro que passava por ali de bicicleta, do casal de namorados que ficava debaixo daquela árvore, das crianças que brincavam naquele playground. Quando a praça cessou suas atividades por causa de isolamento, seus frequentadores pararam de ter notícias uns dos outros. Agora, quando o isolamento afetou a igreja local, os frequentadores do templo, que de fato são igreja, permaneceram ligados uns com os outros, buscando notícias e querendo receber notícias. Então você deve raciocinar se a sua mentalidade era de quem frequentava uma praça ou de quem participava de uma igreja. Eu tenho medo que parece que pessoas que acham que frequentavam uma praça não eram membros da igreja, porque quando veio o isolamento você não sabe mais nada a respeito delas, elas somem. Assim como somem as pessoas que só se conhecem, só se encontram por causa daquela praça. O isolamento nos afeta de forma diferente, irmãos. Embora a gente cesse as nossas atividades lá no templo, tem algo que não cessa, que é o nosso vínculo uns com os outros, o nosso compromisso espiritual uns com os outros. Por isso que eu estou aqui nesse horário, por isso que você está aí nesse horário. Que é porque a gente entende que tem um vínculo, a gente quer se ver, quer ouvir, quer cantar juntos, quer saber o que se passa, quer se encontrar. O ídolo contemporâneo é também a autonomia, ser independente. Então, o conceito de igreja, um lugar onde você não apenas vai, mas igreja como é igreja mesmo, que é um grupo de pessoas reunidos, ligadas, sujeitas umas às outras, preocupadas umas às outras, que prestam contas umas às outras, que dão notícias, que recebem notícias. Para esse tempo nosso aqui é um conceito ultrapassado, porque as pessoas querem autonomia, querem fazer tudo como elas querem, querem viver a vida do jeito que elas querem. E Paulo, no começo aí dos primeiros versículos, ele introduz um termo bastante interessante. Ele diz que nós não somos, que ele e Timóteo não eram pessoas independentes, livres, desassociadas de qualquer vínculo, de qualquer autoridade. Eles dizem que eles são servos, que eles são escravos de Jesus Cristo. Então é bom o cristão lembrar disso, que ele está sujeito a Cristo e ele está sujeito também aos seus irmãos, ele está sujeito à igreja local e ele não pode tratar a igreja como uma praça, que agora porque está o templo fechado, ele some, ele tem a obrigação de dar as caras, de receber notícia e de dar notícias. E Paulo traz uma expressão interessante em todas as cartas, quase todas as cartas dele, ele começa com a expressão graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus. Então a graça vem de Deus, a paz também vem de Deus. E aí eu quero que você entenda isso, que não é um desejo dele para os irmãos. Ele não está desejando que os irmãos recebam graça e paz. Quando termina o seu dia de trabalho na sexta-feira, você olha para as pessoas e fala assim, ó, bom final de semana para vocês, é a sua saudação. É um desejo que as pessoas tenham um bom final de semana, mas não é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não está desejando que os irmãos recebam graça e tenham paz da parte de Deus, porque os discípulos de Cristo já receberam graça, e porque receberam graça, tem paz com Deus. Ele está constatando uma realidade e lembrando os irmãos, lembrando, olha, vocês já receberam graça, tá?
E porque vocês receberam graça de Deus, porque Deus tratou vocês com graça, vocês agora têm paz com Deus. Tá lembrando os irmãos disso? Graça e paz da parte de Deus, eles já receberam. E eles receberam graça porque eles concordaram com Deus. Eles concordaram com Deus. Uma parte da nossa conversão pode ser traduzida como concordar com Deus. Concordaram com Deus, concordaram com a sua palavra que diz que as leis que Deus nos legou são leis justas, que deveriam ser obedecidas de boa vontade e por amor, e nós não as cumprimos, nós as quebramos como transgressores. E então o tratamento que nós deveríamos receber de Deus é o salário do pecado. Deveríamos receber de Deus a morte eterna, que é a separação, o isolamento de Deus. Mas da parte de Deus veio graça. Deus lhes deu seu dom. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aquilo que a pessoa não precisa pagar para receber em obras, ou em dízimos, ou em campanhas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna não é só apenas viver para sempre, que é a primeira ideia que as pessoas têm. A Bíblia diz para nós que a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. E conhecer na Bíblia, ter vida eterna é ter um relacionamento com Cristo. Então, de certo modo, a nossa vida eterna já começou, a gente já tem vida eterna. A gente não desfruta dela ainda em plenitude, mas a gente já tem porque a gente tem um relacionamento pessoal com Cristo. Então foi graça. Eles não foram tratados da maneira como deviam ser tratados. E o resultado da graça é a paz com Deus. Uma vez que Deus não nos tratou como deveríamos ser tratados, Ele tratou o Filho dele como nós deveríamos ser tratados. Deus, na sua misericórdia, voltou a sua ira contra o seu Filho, para nos perdoar. O tratamento que nós merecíamos foi dado a Cristo. Isaías diz para nós que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e mesmo ele havendo cumprido toda a lei de Deus, ele foi tratado dessa forma. Então ele recebeu o castigo dos nossos pecados. E agora Deus nos trata, por causa de Cristo, como se nós mesmos tivéssemos obedecido toda a lei de Deus. Paulo diz no livro de Coríntios, capítulo 20, que ele faz uma pergunta. Ele diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Como que o aguilhão da morte é o pecado? O pecado, a morte, para ter força, precisa do pecado. Aí nos diz que Cristo morreu e pagou os nossos pecados. Então a morte perdeu o seu aguilhão, perdeu a sua força. E a força do pecado é a lei, mas Cristo cumpriu a lei. Então a vitória veio por nós, para nós, através de Jesus Cristo. E aí nós temos paz com Deus, e significa que a ira de Deus não está mais sobre nós, porque nós recebemos graça, nós temos paz com Ele. E que nós não somos mais destinados à ira, nós somos filhos do seu amor. E a paz que o discípulo goza, a paz que nós temos é paz com Deus. E também nós temos paz no nosso coração, uma paz pessoal. A Bíblia diz que a paz de Cristo, esse que excede todo o entendimento, deve encher o nosso coração. Uma paz particular, uma paz de relacionamento com Deus, uma paz também pessoal.
E também nos lembra que a gente tem um compromisso de buscar a paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, todo esforço você deve fazer para ter paz, assim como Deus buscou ter paz conosco por meio de Cristo. E a paz que o cristão tem não é paz de circunstâncias, não é assim paz de cena de filme, paz de Facebook, onde a pessoa aparece num cenário idílico, numa praia, numas montanhas, aquela paz, um ambiente assim que você olha e fala, olha aí, eu acho que se eu tivesse aí eu estaria em paz. O que eu estou precisando nessa quarentena aqui é de umas férias, de ir para um lugar bacana, para eu ter um pouco de paz. Essa não é a paz que Deus promete para nós, não é a paz de circunstâncias. A prova disso é que Paulo aqui não está em circunstâncias favoráveis, ele está preso. E se você ler a carta assim de uma vez só, você vai ver que o que não lhe falta é paz. Paz com Deus e paz pessoal. A garantia que nós temos é que, seja qual for a circunstância, a gente vai ser fortalecido para viver aquela circunstância. A garantia que nós temos é que nós vamos receber força de Deus para superar qualquer circunstância, com alegria, dando fruto a Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que Deus espera de nós agora? Bem, Deus espera de nós agora que a gente aprenda a viver contente na nossa quarentena. E com certeza Deus está nos dando, como sempre dá a todo cristão, a todo cristão, em cada circunstância, força para ele suportá-la. Deus não fica acertando as coisas para que em ela acertando a gente encontre alegria. Não, ele nos ensina a viver contente mesmo quando as coisas não são acertadas. E esse conceito de graça e paz da parte de Deus traz para o cristão uma responsabilidade, que é o seguinte: quando Deus trata o cristão com graça, trata o pecador com graça, Deus está ensinando para ele como ele deve tratar o seu próximo. Parece que às vezes as pessoas entendem que Deus tratou ela com graça, ela diz que ela recebeu graça de Deus, que a graça de Deus chegou até ela, mas ela entende que essa graça aí ela recebeu, mas que ela pode agora nas suas relações, ela trata as pessoas pela lei, ela recebeu graça, mas ela trata as pessoas pela lei. Ela recebeu o que ela não merecia, o salário do pecado dela é a morte, ela recebeu a vida eterna, mas que ela tem que tratar o vizinho dela, o amigo dela, quem pisou no calo dela, quem deixou de fazer o que ela esperava que essa pessoa fizesse pela lei. Não é verdade. Quando Deus nos trata com graça, Ele está nos educando a tratar o próximo com graça. Quem recebeu graça de Deus, se você recebeu graça de Deus, você não tem mais direito, você não tem a opção, você não pode ter a vontade própria de tratar a outra pessoa de igual modo. Você não pode mais olhar para as pessoas e falar, olha, eu vou te dar o que você merece. Não, você vai ter que tratar essa pessoa de graça, você vai ter que dar para ela o que ela não merece. Se ela blasfemou de você, você vai fazer uma oração para Deus abençoar ela. Se ela não te deu pão e ela tiver fome, você vai dar pão para ela. Se ela não te der água, quando ela tiver sede, você dá água para ela. Se ela não te fez a visita que você esperava que ela fizesse, você faz a visita para ela. Se ela não fez a ligação que você acha que você merecesse, você faz a ligação para ela. Você não trata como você é tratado, você trata como Deus te tratou. Como é que Deus te tratou, meu irmão? É isso que você pergunta.
Quando você estiver na dúvida, como você trata o outro, você pergunta assim, como Deus me tratou? Como Deus me trata? E aí você vai ter que responder, ó, Deus me trata com graça. E aí Deus responde para você, é assim que você trata ele. Eu te trato com misericórdia, é assim que você trata ele. Eu te trato com paciência, é assim que você trata isso. Então, a graça de Deus não é para a gente, quando morrer, ir para o céu apenas. É claro que a gente, quando morrer, pode estar com Deus por causa da graça de Deus. Mas a graça de Deus é para nos ensinar como a gente vive aqui até a gente morrer. A gente vive aqui tratando as pessoas com graça. O cristão só tem um modo de agir para com o outro. A resposta dele já está pronta. O único modo que ele tem de agir para com o outro é o modo como Deus agiu para com ele. E o cristão está aqui embaixo tendo a responsabilidade de mostrar como Deus é. Ele é a imagem de Deus. Então ele está aqui embaixo mostrando como Deus é. Ele é um filho, está aqui embaixo vivendo as suas relações, indo trabalhar, convivendo com a família, estudando, brincando, indo à academia, fazendo as coisas normais, e nessas coisas ele deve mostrar nas suas relações como Deus é. Ele é filho, ele vai mostrar como é o pai. E interessante que no Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar assim, Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu não cobro dívida, Pai, então não cobre as minhas dívidas também. Pai, me perdoa como eu perdoo os meus devedores. Você entendeu? Parte dele, do modo de agir dele, ele mostra a Deus como Deus vai tratá-lo. Pai, me perdoa como eu perdoo os meus devedores. Ele está dizendo que ele já vive o perdão para o Pai tratar ele com esse perdão. Agora, ocorre, irmãos, que essa paz no nosso coração, ela pode ser comprometida por relacionamentos quebrados. Mesmo que por causa do isolamento nós não estamos assim nos relacionando tanto com as pessoas, os relacionamentos são importantes, eles têm uma implicação tão séria no nosso ser, que mesmo quando uma pessoa não está assim avidamente relacionando-se com a outra pessoa não está nem presente, parece que a gente carrega essa pessoa dentro de nós. Isso é interessante, que a gente carrega as pessoas dentro de nós. Paulo diz aqui nesses versículos assim, porque eu vos retenho no meu coração. E aí a questão é como que a gente carrega as pessoas dentro de nós. Paulo carregava aqueles irmãos com alegria, com saudade, com afeição. Carregava dessa forma. Você pode carregar uma pessoa com você sem você estar se relacionamento com ela, pode ter tido um relacionamento com ela lá atrás, há muitos anos, ou há semanas passadas, faz uns meses que você não vê, mas ela está aí junto com você. Você está carregando ela junto com você, tá? O isolamento social de vocês é só físico. Emocionalmente, psicologicamente, até espiritualmente, você convive com essa pessoa de noite. Então você pode carregar uma pessoa dentro do coração com amargura. Quando Paulo lembrava desses irmãos, ele sentia saudade, mas pode ter alguém aí que quando você lembra, você sente desgosto, você sente uma amargura, sente uma, uma angústia, uma mágoa, um desejo de vingança, uma oração subjetiva a Deus de que comprometa o futuro daquela pessoa. Se chegasse uma notícia ruim, você meio que, graças a Deus, Deus retribuiu. E isso é muito ruim, viu? Porque graça e paz da parte de Deus, irmãos. Graça e paz da parte de Deus. Se a gente realmente recebeu graça e paz da parte de Deus, é com graça que a gente vai viver os nossos relacionamentos e é paz que a gente vai buscar com as pessoas. E eu quero encerrar aqui com os versos de Filipenses, capítulo
4, verso 2 e 3, é uma carta que incentiva a unidade. Filipenses 4, verso 2 e 3, abra aí para nós lermos e encerrarmos. Verso 1 também, Filipenses 4, 1, 2 e 3. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amado. E uma parte da nossa firmeza no Senhor é a nossa comunhão, é a qualidade das nossas relações. Não tem ninguém firme no Senhor vivendo sozinho, de modo isolado. A gente vive firme no Senhor no meio da comunidade. A gente prova a graça de Deus na comunidade. O indivíduo pode receber a graça de Deus sozinho, mas a graça de Deus vai enviar ele para uma comunidade para ele viver ali. Naqueles versículos, Paulo falou assim, que orava para que o amor dos irmãos crescessem mais e mais. Como é que o amor nosso vai crescer mais e mais se a gente não se expor às relações? Sozinho, como é que o nosso amor vai crescer sozinho? Para que um grande amor para você viver sozinho? O amor é para a gente viver as nossas relações. E aí ele vai dizer aqui, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, são duas mulheres, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na casa do Evangelho, com Clemente e seus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. O que ocorre aqui? Um dos objetivos dessa carta é Paulo orientar aqui que duas irmãs, que lá no passado cooperaram muito com ele no Evangelho, mas agora as duas irmãs tinham brigado. Estavam em isolamento uma da outra e ele pede aqui que roga que vivam em harmonia no Senhor. Rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. A quarentena trouxe um assunto bastante interessante, né? Ela trouxe à tona aí muitos divórcios, violência contra a mulher subiu, muitos lares se desfizeram porque não é que a quarentena trouxe o problema, a quarentena revelou o problema que já existia. É muito fácil a gente habitar uma mesma casa, mas é difícil ser um lar. Muito fácil a gente passar os nossos dias fora, voltar à noite em casa já a família toda cansada, cada um pro canto, deitar, dormir, no outro dia de manhã sai. Uma quarentena meio que obrigou, desafiou a gente a voltar a viver junto, o dia inteiro dentro de casa, às vezes todo mundo, final de semana todo em casa, todo mundo. Então ela deve ter, não trouxe nenhum problema para você não, viu meu irmão? Só revelou os problemas que você já tinha e não sabia. Então esse é o nosso desafio. A gente recebeu graça de Deus, temos paz com Ele, e aí o desafio é a gente tratar as pessoas com graça no nosso lar e viver em paz com as pessoas no nosso lar. Então, hipoteticamente falando, de forma só de exemplo, é isso aí. O rogo pastoral, o rogo do Espírito Santo, o rogo do Senhor é que pessoas que tiveram seus relacionamentos quebrados façam as pazes. Vivam em harmonia no Senhor. Eu poderia aqui dizer, Marcelo e Ednese e David, rogo que vivam em harmonia no Senhor. Tenham uma quarentena de paz. Gabriel, Catarina, Alessandro, rogo-vos que vivam em harmonia no Senhor. Tenham uma quarentena de paz. Pastor Inácio, irmã Lucinete, tenham uma quarentena de paz. Vivam em harmonia. Irmã Nalva, irmã Reinaldo, vivam em harmonia, rogo-vos. Não sei quem aí brigou na quarentena, quem discutiu, mas uma coisa eu sei, a gente recebeu graça e paz da parte de Deus
e a gente tem que tratar um ao outro com graça e tem que viver com paz. A gente tem que ser o testemunho do Evangelho que nós recebemos. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e quando eu lembro de vocês, eu lembro de cada um com alegria. Eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor. Aí do outro lado aí ninguém me deve nada. Tá bom? Que fiquem com Deus. Até breve.